Olá, você está na edição 666 do canal Conta um Conto. E eu quero lhe propor um trato, ou barganha faustiana. Você já ouviu falar da lenda de Fausto? Fausto é o protagonista de uma lenda popular alemã, de um pacto com o diabo. Ela foi inspirada no médico, mago e alquimista alemão Dr. Johannes Georg Faust, de 1480 a 1540. O nome Fausto tem sido usado como base para diversos textos literários. O mais famoso deles é a peça teatral do autor Johann Wolfgang von Goethe. Sim, ele mesmo, dos Sofrimentos do Jovem Werther. Essa obra, Fausto, é considerada um símbolo cultural da modernidade e retrata a tragédia do Dr. Fausto, um homem das ciências que, desiludido com o conhecimento do seu tempo, faz um pacto com o demônio Mefistófeles, que o enche com a energia satânica insufladora da paixão pela técnica e pelo progresso. Vale a pena ler, viu? Mas a lenda vai além. Temos muitas histórias com esse tema. Já assistiu ao filme Encruzilhada, que conta a história de Robert Leroy Johnson? Como ele era fraquinho no violão, tocava mal por mais que treinasse. Um dia, numa encruzilhada nas estradas 61 e 49 no Mississippi, ele encontrou um homem todo de preto, que lhe ofereceu uma proposta: a sua alma pelo talento musical. Como é que é? Sim, você vai tocar como ninguém nunca tocou antes. Vai se tornar um homem poderoso, famoso. Se tornará um dos maiores do seu gênero. E em troca, eu quero a sua alma. Você aceitaria? Ele parece que aceitou, pelo menos pela lenda. E sim, ele se tornou um dos maiores cantores de blues de todos os tempos. Revolucionou o gênero. Se tornou uma influência para muitos que vieram depois. Inclusive Jimmy Page. Já ouviu falar nele? O grande Jimmy Page, do Led Zeppelin. Também ficou famoso pela lenda de que tivesse flertado com o diabo. Sua banda, o Led Zeppelin, se tornaria uma das maiores da história. E o que aconteceu com o jovem Robert Johnson? Bem, o seu fim foi trágico. Ele morreu muito cedo. Será que você consegue adivinhar com quantos anos ele morreu? Sim, você adivinhou. 27 anos, exatamente. Causas desconhecidas. Mas não foi o único a sustentar a lenda. Isso vem de muito antes. Talvez você não conheça a história do violinista Niccolò Paganini, nascido em 1782, morto em 1840. Também diziam desse trato dele com o tinhoso. E muito antes disso temos a história de Teódilo de Adana, no primeiro milênio ainda. Falaram que ele vendeu a alma para subir na hierarquia cristã, mas que depois, quando se tornou bispo, teria se arrependido e tentado voltar atrás. Será que dá para voltar atrás? Eu acho que não. Aqui no Brasil, muita gente fala de uma certa cantora de músicas infantis, que nos anos 80 teria assinado o tal contrato para fazer muito sucesso. O povo fala cada coisa. Eu sinceramente não acredito. A verdade é que essa figura que nós temos do diabo, que ele é todo vermelho, tem um rabo e um tridente na mão, que tem o pé com o casco, nada disso, nada está na Bíblia ou em qualquer texto judaico ou cristão. A imagem desse personagem foi criada muito depois, já na Idade Média. E essa criação mandou muita gente para a fogueira. Era quase um artifício para dominar os povos. De qualquer forma, o personagem continua por aí. Em cada história, em cada caos do interior, em cada roda em volta da fogueira,
como na história que eu vou contar hoje. Conta um Conto apresenta, de Jan Potok, a história do demoníaco Pacheco. Narração Marcelo Fávaro. Finalmente acordei para valer. O sol queimava as minhas pálpebras. Abri-as com dificuldade. Vi o céu. Vi que estava ao relento, mas o sono ainda pesava nos meus olhos. Não dormia mais, mas ainda não estava desperto. Imagens de suplícios sucederam-se umas às outras. Fiquei apavorado. Levantei-me sobressaltado e sentei-me, onde encontrei as palavras para expressar o horror que então me invadiu. Eu estava deitado ao pé da forca de Los Hermanos. Os cadáveres dos 2 irmãos de Soto não estavam enforcados, e sim deitados ao meu lado. Aparentemente eu tinha passado a noite com eles. Descansava em cima de pedaços de cordas, rodas apodrecidas, restos de carcaças humanas e pedaços horrorosos e fétidos que delas se soltavam. Ainda pensei que não estivesse bem acordado e que estivesse em um sonho mau. Fechei os olhos e busquei na minha memória onde eu tinha estado na véspera. E então senti garras enfiando-se nos meus flancos. Vi que um abutre se havia empoleirado em mim e devorava um dos meus companheiros de quarto. A dor que me causava a impressão das suas garras me acordou de vez. Vi que minhas roupas estavam perto de mim e apressei-me a vesti-las. Quando me aprontei, quis sair do recinto da forca, mas encontrei a porta fechada com pregos e tentei quebrá-la em vão. Portanto, tive de subir naquelas tristes muralhas. Consegui e, apoiando-me numa das pilastras do patíbulo, comecei a examinar as terras dos arredores. Reconheci facilmente onde eu estava. De fato, estava na entrada do vale de Los Hermanos e perto das margens do Guadalquivir. Como eu continuasse a observar, vi perto do rio 2 viajantes, um preparando o almoço e o outro segurando a brida de 2 cavalos. Fiquei tão encantado ao ver aqueles homens que o meu primeiro gesto foi gritar: "Agô! Agô!", o que quer dizer em espanhol bom dia, ou apenas um salve. Ao verem as cortesias que lhe eram feitas do alto do patíbulo, os 2 viajantes por um instante pareceram indecisos, mas de repente montaram nos seus cavalos e saíram a todo galope, tomando a estrada de Los Alcornoques. Gritei para que parassem, mas foi inútil. Quanto mais gritava, mais esporeavam as cavalgaduras. Quando os perdi de vista, pensei em sair do meu posto. Pulei para o chão e fiquei ali, cocheando bastante. Cheguei às margens do Guadalquivir e lá encontrei o almoço que os 2 viajantes tinham abandonado. Nada podia vir mais a calhar, pois sentia-me exausto. Havia chocolate ainda cozinhando e espanhol embebido em vinho de Alicante, pães e ovos. Comecei a recuperar minhas forças e depois fiquei refletindo sobre o que me havia acontecido durante a noite. As lembranças eram muito confusas, mas o que me lembrava era de ter dado a minha palavra de honra de guardar tudo aquilo em segredo. E estava finalmente decidido a mantê-la. Acertado a esse ponto,
Só me restava ver o que, por ora, eu devia fazer, ou seja, que caminho tomar. E pareceu-me que as leis da honra me obrigavam mais que nunca a passar pela Sierra Morena. Talvez alguém fique surpreendido de me ver tão ocupado com a minha glória e tão pouco com os acontecimentos da véspera. Mas esse modo de pensar era de outro efeito da educação que eu havia recebido. É o que se verá na continuação desse meu relato. Por ora, volto à minha viagem. Estava curiosíssimo em saber o que os diabos haviam feito do meu cavalo, que eu deixara em Venta Queimada. E, aliás, como era o meu caminho, resolvi passar por lá. Tive de percorrer a pé todo o Vale de Los Hermanos e o de Venta, o que não deixou de me cansar e de me fazer desejar muito encontrar o meu cavalo. De fato, encontrei-o. Estava na mesma estrebaria onde o deixara, e parecia pimpão, bem cuidado e escovado havia pouco. Eu não sabia quem podia ter tido esse cuidado, mas depois de ter visto tantas coisas extraordinárias, essa não me deteve por muito tempo. Teria retomado imediatamente o caminho, se não fosse a curiosidade de percorrer, mais uma vez, o interior da hospedaria. Encontrei o quarto onde havia dormido, mas, por mais que procurasse, foi impossível encontrar aquele onde eu tinha visto as belas africanas. E assim, cansei-me de procurar por mais tempo. Montei no cavalo e segui meu caminho. Quando acordei ao pé da forca de Los Hermanos, o sol já estava no meio de seu curso. Eu tinha levado mais de 2 horas para chegar à Venta, tanto assim que, depois de mais de 2 léguas, tive de pensar num abrigo, mas, não vendo nenhum, continuei a andar. Finalmente avistei ao longe uma capela gótica, com uma cabana que parecia a morada de um ermitão. Tudo isso ficava bastante afastado da estrada principal, mas eu começava a sentir fome, e não hesitei em fazer esse desvio para conseguir comida. Ao chegar, amarrei o cavalo numa árvore. Depois bati na porta da ermida e vi sair um religioso com aspecto venerável. Beijou-me com uma ternura paternal e depois me disse: "Entra, meu filho, anda logo, não passes a noite ao relento, teme o tentador, o Senhor tirou sua mão de sobre nós." Agradeci ao ermitão a bondade que me demonstrava e disse-lhe que precisava urgentemente comer. Ele respondeu-me: "Oh, meu filho, pensa na tua alma. Passa para a capela, posterna-te diante da cruz. Pensarei nas necessidades do teu corpo, mas farás uma refeição frugal, tal como se pode esperar de um ermitão." Fui à capela, rezei de verdade, pois não era um livre pensador, e, aliás, ignorava que houvesse algum. Mais uma vez, tudo isso era efeito da minha educação. O ermitão me foi buscar depois de 15 minutos e conduziu-me à cabana, onde encontrei um lugar posto para mim, bastante limpo. Havia excelentes azeitonas, cardos conservados no vinagre, cebolas doces no molho e bolachas de vez de pão. Havia também uma garrafinha de vinho. O ermitão disse-me que nunca bebia vinho, mas que o guardava em casa para o sacrifício da missa. Por isso, não bebi mais vinho que o ermitão, mas o resto do jantar deu-me muito prazer. Enquanto o elogiava, vi entrar na cabana uma figura mais apavorante do que tudo que eu já tinha visto até então. Era um homem que parecia um moço, mas de uma magreza horrorosa. Os seus cabelos estavam eriçados, um dos seus olhos estava vazado, e dali saía sangue. A sua língua, pendurada para fora da boca, deixava escorrer uma baba espumosa. Tinha sobre o corpo um casaco preto bem cortado, mas eram as únicas peças.
pois estava sem meias e sem camisa. A personagem horrenda não disse nada a ninguém e foi acocorar-se num canto, onde ficou tão imóvel como uma estátua, seu único olho fixando um crucifixo que segurava na mão. Quando acabei de jantar, perguntei ao ermitão quem era aquele homem. E o ermitão me respondeu: Esse homem, meu filho, é um possesso que eu exorcizo. E a terrível história dele prova perfeitamente o poder fatal que o anjo das trevas usurpa nessas maravilhosas paragens. O relato pode ser útil à sua salvação, e vou ordenar-lhe que o faça. E então, virando-se para o lado do possesso, disse-lhe: Pacheco, ó Pacheco, em nome do teu Redentor, ordeno-te que contes a tua história. Pacheco soltou um uivo horrível e começou nos seguintes termos: A história do demoníaco Pacheco. Eu nasci em Córdoba. O meu pai vivia ali numa situação mais que confortável. A minha mãe morreu há 3 anos. No início, o meu pai parecia sentir muito sua falta. Mas, após alguns meses, tendo a oportunidade de fazer uma viagem a Sevilha, apaixonou-se por uma jovem viúva, chamada Camille de Tormes. Essa pessoa não gozava de excelente reputação, e vários amigos do meu pai procuraram afastá-lo desse relacionamento. Mas, apesar das providências que tomaram, o casamento se realizou 2 anos depois da morte de minha mãe. As bodas foram em Sevilha, e alguns dias depois o meu pai voltou a Córdoba com Camille, a sua nova esposa, e uma irmã de Camille, que se chamava Inésili. A minha nova madrasta correspondeu perfeitamente à má opinião que se tinham dela, e começou, na casa do meu pai, a querer inspirar-me amor. Não conseguiu. Toda a vida fiquei apaixonado, mas foi por sua irmã, Inésili. Em pouco tempo, a minha paixão era tão forte que fui me lançar aos pés do meu pai e pedir-lhe a mão da sua cunhada. O meu pai levantou-me bondosamente, depois me disse: Meu filho, proíbo-te de pensar nesse casamento. E proíbo por 3 razões. A primeira, seria contra a natureza que te tornasses, de certa forma, cunhado do teu pai. Segundo, os santos cânones da igreja não aprovam casamentos desse gênero. Terceiro, não quero que desposes Inésili. Tendo-me dado as 3 razões, o meu pai virou as costas e foi-se embora. Retirei-me para o meu quarto, onde me entreguei ao desespero. A minha madrasta, a quem o meu pai logo informou o que tinha acontecido, foi me procurar e disse que eu estava errado em me afligir, que se não podia me tornar o marido de Inésili, podia ser seu cortesão, isso é, seu amante, e que ela iria arranjar as coisas. Mas ao mesmo tempo declarou-me o amor que tinha por mim, e invocou o sacrifício que fazia, cedendo-me a sua irmã. Escancarei os meus ouvidos diante dessas palavras que afagavam a minha paixão, mas Inésili era tão modesta que achei impossível que algum dia correspondesse ao meu amor. E naquela época, o meu pai resolveu fazer uma viagem a Madrid, com a intenção de disputar o posto de corregedor de Córdoba, e levou consigo a mulher e a cunhada. A sua ausência devia ser só de 2 meses, mas esse tempo pareceu-me muito longo, porque eu estava afastado de Inésili. Quando os 2 meses praticamente se tinham passado, recebi uma carta do meu pai, em que me ordenava que fosse ao seu encontro
e o esperasse na Venta Queimada, na entrada de Sierra Morena. Algumas semanas antes não teria sido fácil tomar a decisão de passar por Serra Morena, mas justamente acabavam de enforcar os 2 irmãos de Soto. O bando deles estava dispersado e os caminhos supostamente eram bastante seguros. Portanto, parti de Córdoba por volta das 10 horas da manhã e fui pernoitar em Andújar, com um dos mais tagarelas hospedeiros que existem na Andaluzia. Na estalagem encomendei um jantar abundante, do qual comi uma parte e guardei a outra para a viagem. No dia seguinte jantei em Los Alcornoques, com aquilo que tinha reservado na véspera, e cheguei na mesma noite à Venta Queimada. Não encontrei meu pai, mas como na carta ele mandava guardá-lo, decidi ficar com muito prazer, mais ainda porque estava numa hospedaria espaçosa e confortável. O hospedeiro que a mantinha era, na época, um certo Gonzales de Múrcia, um homem muito bom, embora tagarela, que não deixou de me prometer um jantar digno de um grande de Espanha. Enquanto ele se ocupava de prepará-lo, fui passear à beira do Guadalquivir, e quando voltei à hospedaria, encontrei um jantar que, de fato, não era nada mal. Depois de comer, pedi a Gonzales que fizesse a minha cama. Então vi que ele ficou perturbado. Disse-me umas frases que não tinham muito sentido. Finalmente confessou-me que a hospedaria estava possuída por assombrações, que ele e a sua família passavam todas as noites numa fazendola, à beira do rio, e acrescentou que, se eu quisesse dormir lá também, arranjaria uma cama para mim perto dele. Achei a proposta muito imprópria. Disse-lhe que ele tinha mesmo é que dormir onde quisesse, e que devia enviar meus homens para perto de mim. Gonzales obedeceu-me e retirou-se, balançando a cabeça e levantando os ombros. Os meus criados chegaram logo em seguida. Também tinham ouvido falar das assombrações e quiseram convencer-me a passar a noite na fazenda. Recebi os seus conselhos um pouco brutalmente e mandei-os fazer a minha cama no próprio quarto onde eu tinha jantado. Obedeceram-me, embora relutantes, e quando a cama estava arrumada, me conjuraram de novo, com lágrimas nos olhos, para que eu fosse pernoitar na fazenda. Seria impacientado com as suas admoestações. Permiti-me certas demonstrações do que fizeram correr, e como eu não tinha o costume de contar com meus criados para me despir, foi fácil dispensá-los ao ir me deitar. No entanto, tinham sido mais atenciosos do que eu merecia, por tê-los tratado com maus modos. Deixaram perto de minha cama uma vela acesa, outra de reserva, 2 pistolas e alguns livros cuja leitura podia me manter acordado. Mas a verdade é que eu tinha perdido o sono. Passei umas 2 horas, ora lendo, ora me virando na cama. Finalmente ouvi as badaladas de um sino ou de um relógio batendo à meia-noite. Espantei-me, porque não tinha ouvido bater as outras horas. Logo a porta se abriu e vi entrar a minha madrasta. Estava de camisa de dormir e levava um castiçal na mão. Aproximou-se de mim, andando nas pontas dos pés e com o dedo na boca, como que para me impor silêncio. Depois colocou o castiçal na mesa da cabeceira. Sentou-se na minha cama, pegou uma de minhas mãos e falou-me os seguintes termos: Meu querido Pacheco, chegou o momento em que posso dar-te os prazeres que prometi. Há 1 hora arribamos a esta taverna. O teu pai foi dormir na fazenda, mas como soube que você aqui estava, consegui a permissão de pernoitar aqui mesmo com minha irmã Inésili. Ela te aguarda e dispôs-se a nada te recusar, mas é preciso que estejas informado
das condições que impus para tua felicidade. Amas Inésili e eu te amo. Não convém que, de nós três, dois sejam felizes à custa do terceiro. Exijo que uma só cama nos sirva esta noite. Venha. A minha madrasta não me deu tempo de responder. Pegou-me pela mão e me levou, de corredor em corredor, até chegarmos a uma porta, quando então se pôs a olhar pelo buraco da fechadura. Depois de ter olhado bastante, me disse: está tudo bem, veja você mesmo. Tomei o seu lugar na fechadura e, de fato, vi a encantadora Inésili na sua cama. Mas como estava distante da modéstia que sempre a vi, a expressão dos seus olhos, a respiração agitada, sua tez corada, sua atitude, tudo provava que esperava um amante. Camille deixou-me olhar bem, e então me disse: meu querido Pacheco, fica nessa porta. Quando estiver na hora, virei te avisar. Quando entrou, pus novamente o meu olho no buraco da fechadura, e vi 1000 coisas que é difícil contar. Primeiro Camille despiu-se, com certa insinuação, e depois, pondo-se na cama da irmã, disse-lhe: minha pobre Inésili, é verdade mesmo que queres ter um amante? Pobre criança, não sabes o mal que ele te fará. Primeiro vai te sufocar, vai te pisar, e depois esmagar-te, dilacerar-te. Quando Camille imaginou que a sua aluna estava devidamente doutrinada, foi abrir a porta, conduziu-me ao leito de sua irmã e deitou-se conosco. Que lhes direi daquela noite fatal? Esgotei as suas delícias e os seus crimes. Por muito tempo lutei contra o sono e a natureza para prolongar ainda mais os meus prazeres infernais. Finalmente dormi. E acordei no dia seguinte ao pé da forca dos irmãos Desoto, e deitado entre os infames cadáveres deles. O ermitão interrompeu aqui o demoníaco e disse-me: e então, meu filho, o que te pareces? Não ficarias um tanto espavorido ao te veres deitado entre 2 enforcados? E eu respondi: padre, o senhor me ofende. Um fidalgo jamais deve ter medo, e menos ainda quando tem a honra de ser capitão dos guardas valões. Mas, meu filho, continuou o ermitão, já ouviste falar que uma aventura dessas tenha acontecido a alguém? Hesitei um instante, depois do que respondi: padre, se essa aventura aconteceu ao senhor Pacheco, pode ter acontecido com outros. Julgarei melhor ainda se fizer a gentileza de mandá-lo continuar a sua história. O ermitão virou-se para o possuído e disse: Pacheco, ô Pacheco, em nome do teu Redentor, ordeno-te que continues a tua história. Pacheco deu um uivo terrível e prosseguiu nos seguintes termos: eu estava semi-morto quando saí da forca. Arrastava-se sem saber para onde. Finalmente encontrei viajantes que tiveram pena de mim e me levaram de volta à Venta Queimada. Ali encontrei o estalajadeiro e os meus homens, muito pesarosos comigo. Perguntei se meu pai havia dormido na fazenda. Responderam-me que ninguém tinha ido lá. Não aguentei mais ficar muito tempo em Venta e tomei de novo o caminho de Andujar. Só cheguei depois do pôr do sol. A estalagem estava cheia. Arranjaram-me uma cama na cozinha e ali me deitei, mas não consegui dormir, pois era incapaz de afastar do meu espírito os horrores da noite anterior. Eu tinha deixado uma vela acesa em cima da fornalha da cozinha, e de repente ela se apagou, e eu senti instantaneamente como que um arrepio mortal que gelou as minhas veias. Puxaram a minha coberta e depois ouvi uma vozinha dizendo: sou Camille, a tua madrasta.
Estou com frio, meu coraçãozinho. Abre um lugar para mim debaixo da tua coberta. Depois outra voz disse: E eu sou Inésili. Deixa-me entrar na tua cama. Estou com frio. Estou com muito frio. Depois senti a mão gelada de alguém pegando debaixo do meu queixo. Enchi-me de coragem para dizer bem alto: Satanás, retire-se! Então as vozinhas disseram-me: Por que nos expulsas? Tu não és nosso maridinho? Estamos com frio. Vamos fazer um foguinho. De fato, logo em seguida vi chamas na lareira da cozinha, que ficou mais clara, e avistei, não mais Inésili e Camille, mas os 2 irmãos de Zoto, enforcados na chaminé. Essa visão deixou-me fora de mim. Saí da cama, pulei pela janela e comecei a correr pelo campo. A certa altura cheguei a felicitar-me por ter escapado de tantos horrores. Mas virei-me e vi que estava a ser seguido pelos 2 enforcados. Continuei a correr e vi que os enforcados tinham ficado para trás. Mas a minha alegria não durou muito. As detestáveis criaturas começaram a dar cambalhotas e num seguinte estavam em minha frente. Corri de novo. Finalmente as minhas forças estavam me abandonando. E então senti que um dos enforcados agarrava o meu tornozelo esquerdo. Quis me safar, mas o outro enforcado barrou o meu caminho. Apresentou-se diante de mim, fazendo uns olhares horrorosos e mostrando uma língua vermelha como ferro que sai do fogo. Pedi clemência em vão. Com uma das mãos ele pegou-me pela garganta e com a outra arrancou o olho que me está faltando. No lugar do olho, enfiou a sua língua escaldante. Lambeu todo o meu cérebro e fez-me rugir de dor. E então, o outro enforcado, que tinha agarrado a minha perna esquerda, também quis dar o seu espetáculo. Primeiro começou a fazer cócegas na planta do meu pé que ele segurava. Depois, o monstro arrancou a pele desse pé, separou todos os nervos, deixou-os expostos e quis tocar com eles como se tocasse um instrumento de música. Como eu não fazia um som que lhe agradasse, enfiou o seu esporão na minha panturrilha, beliscou os tendões e começou a enroscá-los, como se estivesse afinando uma harpa, e finalmente começou a tocar com a minha perna, na qual tinha modelado um saltério. Ouvi o seu riso diabólico, enquanto a dor me arrancava mugidos pavorosos. Os berros do inferno faziam-lhe coro, mas quando chegaram aos meus ouvidos os rangidos daqueles danados, achei que cada uma de minhas fibras estava a ser triturada entre seus dentes. Afinal, perdi os sentidos. E no dia seguinte, os pastores acharam-me no campo e trouxeram-me para essa ermida. Aqui confessei meus pecados e encontrei ao pé da cruz algum alívio para os meus males. Nesse momento, o demoníaco soltou um grito medonho e calou-se. E então o ermitão tomou a palavra e disse: Jovem, o que você está vendo é o poder do mal, o poder do diabo. Reza e chora, mas é tarde. Temos de nos separar. Eu não te proponho dormir na minha cela, porque durante a noite Pacheco dá uns gritos que poderiam te assustar seriamente. Vai dormir na capela. Ali estará sob a proteção da cruz, que derrota os demônios. Respondi ao ermitão que me deitaria onde ele quisesse. Levamos para a capela uma pequena cama de armar. Deitei-me e o ermitão desejou-me boa noite. Quando fiquei sozinho, o relato do Pacheco voltou à minha mente. Encontrei muitas lembranças com as minhas próprias aventuras. E ainda refletia nisso quando ouvi bater meia-noite. Eu não sabia se era o ermitão que batia ou se mais uma vez teria que lidar com assombrações. E então ouvi alguém arranhar a minha porta.
Fui até lá e perguntei: Quem está aí? Uma vozinha respondeu: Estamos com frio. Estamos com frio. Abra. São as suas mulherzinhas. Sei. Malditos enforcados, respondi. Voltem para o vosso patíbulo e deixem-me dormir. E então a vozinha disse: Você está zombando de nós porque está numa capela, mas venha um pouquinho aqui para fora. Já estou indo, logo respondi. Fui pegar a minha espada e quis sair, mas achei que a porta estava fechada. Disse isso às assombrações, que nada responderam. Fui me deitar e dormi até o amanhecer. Esta obra é parte do livro Manuscrito Encontrado em Saragoça,